Nós estamos em mais uma aula, aula 2, atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O nosso textuário diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Registrado em Atos capítulo 9, versículo de número 31. Eu gostaria que um dos irmãos lesse para nós nosso texto, a leitura nossa bíblica, que se encontra no livro de João, capítulo 16, do 7 ao 13. Aleluia. Então nós vamos estar aprendendo a respeito da atuação do Espírito Santo no plano divino da redenção do homem. Haja vista que a Bíblia vai nos ensinar que antes da fundação do mundo, Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito, já estava preparado, irmãos, para morrer pela minha vida e pela tua vida. Só que quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos de Deus Pai, nós não podemos também esquecer da terceira pessoa da Trindade, que é o Deus, o Espírito Santo, que também é Deus. A Bíblia nos ensina que a terceira pessoa da Trindade também é Deus. Quando nós aprendemos a respeito da atuação da Trindade, nós temos que entender que ambas trabalham em conjunto, em harmonia. Há uma harmonia tão perfeita entre a Trindade, que há momentos que nós não conseguimos até identificar quem que é que está trabalhando, devido à união que a Trindade tem, a perfeição que há dentro da Trindade. Só que nós temos que entender que quando a Bíblia vai nos ensinar sobre o plano divino da redenção da humanidade, devido ao pecado cometido no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, o Espírito Santo também fazia parte desse plano divino da salvação e da redenção do homem. Nós aprendemos que na criação o Espírito Santo estava, na formação, criação do homem, o Espírito Santo ali também estava, no plano salvífico o Espírito Santo também ali se encontrava, ele faz parte. Aí o autor coloca na revista nossa assim: a salvação da humanidade. Vou ler a introdução nossa aqui, ó. Introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo, e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo de salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Então ele faz parte, ó, do processo de salvação e na edificação da minha vida e da sua vida. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. É tão interessante quando nós falamos sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é um mistério, irmãos. A Bíblia vai nos ensinar que o Espírito Santo ele não fala dele, mas o Espírito Santo ele testifica a Cristo. O Espírito Santo mostra o poder de Deus. A função do Espírito Santo não é falar de si próprio, por isso ele é um grande mistério, porque o Espírito Santo realmente fala-nos a respeito de Cristo e fala-nos a respeito também do poder de Deus.
Só que nós temos que entender que no Antigo Testamento nós temos a evidência do Espírito Santo. No Novo Testamento, quando Jesus é assunto ao céu, nós temos ali a evidência do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo envolve todo o contexto divino do plano da redenção. E muitas vezes, como eu falei na aula passada, nós esquecemos disso. Nós não damos ao Espírito Santo o devido valor que ele tem. É verdade ou não é isso? Às vezes na igreja nós falamos muito de Deus, nós falamos de Cristo, mas o próprio Cristo diz: eu não vou deixar órfão, mas eu enviarei o meu Consolador. Quem que está em você? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está com você, ele é o teu ajudador, ele é o teu amigo, é o teu consolador, é o teu advogado, é aquele que está andando junto com você, porque um dos significados de consolador também é advogado, é o que anda ao lado. E nós esquecemos desse detalhe. No plano salvífico, Cristo padeceu na cruz por mim e por você, mas o Espírito Santo também teve uma participação na execução deste plano salvífico que nós vamos estar aprendendo aqui nessa manhã. O Espírito Santo como promessa, a salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce uma função específica no plano da salvação, e o Espírito é parte desta história salvífica, juntamente com o Pai e com o Filho. Projeto de Deus para salvar o homem. Ali estava o Espírito Santo. Vamos aprender um negócio interessante aqui, irmãos. Quando nós estudamos sobre o pecado de Adão e Eva, nós aprendemos que devido a este pecado, lá no Jardim do Éden, Deus, ele precisava agora de duas coisas, ou melhor dizendo, o homem agora ele vai ter que passar por um crivo de Deus, em duas coisas: a justiça e o amor. Como assim a justiça e o amor? Quando nós analisamos a questão da justiça de Deus, Deus é um Deus justo. Se o homem pecou, o homem tem que pagar pelo seu erro, sim ou não? O homem tem que pagar pelo seu erro. É a justiça de Deus que precisa ser ali agora apaziguada. Ela precisa ser executada. Mas agora como que podemos executar? Como que podemos apaziguar essa justiça divina? Nós temos do lado a justiça de Deus. Pela justiça, quando eu e você falamos, era necessário que o homem pagasse por isso. E o preço era a morte. O preço que deveria ser pago era a morte. O homem agora no pecado, ele estava condenado à morte eterna. Só que nós não podemos esquecer que Deus é um Deus justo, ele age com justiça. Só que também Deus é um Deus de amor. Quando nós falamos que Deus é um Deus de amor, nós temos que lembrar que ao mesmo tempo que Deus ele age com a sua justiça, e o homem precisava pagar por isso, Deus olha para o homem com amor e com misericórdia. Quando Deus olha para o homem com amor e com misericórdia, nós entendemos aqui o plano salvífico, a maneira e o plano da redenção, para que o homem pudesse estar diante de Deus novamente como justo. E como que resolveria essa situação? Eu falei que a palavra vai nos ensinar que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado. Aí nós temos lá no livro de Gênesis o que nós chamamos de proto-evangelho. É o primeiro evangelho que trata a respeito da salvação. Como assim? Deus, ele dá uma sentença para a serpente, ele dá uma sentença para Adão e dá uma sentença para Eva. Mas no meio disso ele também diz o seguinte: olha, serpente, você vai morder o calcanhar do homem. Perfeito? Só que nascerá
um da mulher que pisará e esmagará a sua cabeça. É o que nós chamamos de proto-evangelho. É o primeiro evangelho anunciando a pessoa de Cristo, a salvação, a redenção. Neste projeto iniciado no Jardim do Éden, todo o Antigo Testamento agora vai anunciar o Messias, aquele que viria, aquele que seria o Redentor, aquele que tiraria o homem do pecado, aquele que resgataria a humanidade. Todo o Antigo Testamento vai anunciar o Messias. Só que tem algo interessante: nesse anúncio do Messias, o Espírito Santo também estava junto. Quando nós chegamos lá no Novo Testamento agora, a qual a Bíblia vai nos chamar de a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o momento em que Jesus entra no cenário. Na plenitude dos tempos, Jesus vem. Mas que jeito que Jesus vem? Por ação do Espírito Santo. A Bíblia vai nos ensinar que Maria, por obra do Espírito Santo, ela fica grávida. É uma ação do Espírito Santo. Por ação do Espírito Santo, Maria fica grávida. O que é isso? É o Espírito Santo participando do plano salvífico de salvação da humanidade. Aquele que está em você todos os dias, ele participou do plano divino da salvação do homem. De que maneira? Gerando Cristo Jesus no ventre de Maria. Deus se fez homem na pessoa de Cristo Jesus, por ação e intermédio do Espírito Santo, para salvar a humanidade. Então o Espírito Santo, ele participou, ele estava ativamente no plano divino chamado plano da salvação. A promessa messiânica, a Bíblia vai nos falar sobre a promessa do Messias. Todo o Antigo Testamento vai anunciar. O Espírito Santo vai usar os profetas, os homens de Deus, para anunciar a vinda do Messias. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isto significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo, confirmada no Novo Testamento. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. O Antigo Testamento não somente anuncia a vinda de Cristo, mas o Antigo Testamento também vai nos anunciar o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Mas peraí, o Espírito Santo não habitava no Antigo Testamento? Ele habitava, nós vamos ver aqui. Só que no Novo Testamento, de uma forma diferente. Abra comigo aí, Isaías capítulo 44, versículo 3. Isaías 44, 3. Vou apenas fazer uma leitura, e tem várias passagens do Antigo Testamento que vai nos tratar a respeito do Espírito Santo, mas eu vou ler essa de Isaías 44, 3, que diz assim: Isaías 44, 3: porque derramarei águas sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Todo o Antigo Testamento, ele envolve a pessoa do Espírito Santo também, ao anunciar o Messias, e isso nós temos que ficar atentos. O meio encontrado por Deus para trazer a pessoa de Cristo Jesus à terra foi por intermédio do Espírito Santo, foi obra geradora do Espírito Santo. E aí nós aprendemos algo lindo aqui. Lembra da justiça de Deus? Ele é Deus justo, e a justiça ensinava eu e você que Adão, ele devia pagar pelos seus erros,
Toda a humanidade deveria pagar pelos seus erros. Como agora resolver essa questão da justiça? Vindo Jesus. Jesus, ele veio para trazer a justiça que Deus precisava. Jesus, ele veio para resgatar eu e você do pecado, para quebrar as algemas da escravidão, para trazer liberdade, para trazer realmente esse resgate que a humanidade necessitava, para trazer essa justiça que Deus clamava. Quando Jesus ele vem, ele proveu, ele satisfazeu essa justiça divina, a qual era requerida por Deus. Deus aqui demonstrando o seu amor neste plano salvífico da redenção do homem, e ao mesmo tempo da pessoa de Cristo, provendo, satisfazendo essa justiça divina. Eu e você estaríamos perdidos no pecado, na escravidão, na morte eterna, se Cristo não tivesse vindo, se o Espírito Santo não tivesse realizado essa obra divina. Mas por intermédio dele, hoje eu e você estamos aqui, irmãos. A Bíblia vai nos ensinar que precisava alguém à altura para poder prover, satisfazer essa justiça. Ao mesmo tempo, a Bíblia vai nos ensinar que somente Cristo estava à altura, como sacrifício perfeito, puro, santo e agradável a Deus. Assim como era no Antigo Testamento, onde se matava a oferta para apaziguar temporariamente a ira de Deus. Porque é interessante que no Antigo Testamento, ao levar o seu sacrifício até os pés do sacerdote, e ali colocar as suas mãos como um sinal de transferência dos seus pecados, dos seus erros ao animal, e o animal era ali imolado, era sacrificado e apresentado diante de Deus, e ali subia como cheiro agradável a Deus, e era apaziguado a ira de Deus temporariamente por causa dos pecados que cometíamos no Antigo Testamento. Só que é interessante que no dia seguinte, se necessário fosse, novamente eu estava ali levando o animalzinho aos pés do sacerdote para ser sacrificado. Isso era algo vicioso, porque toda vez que o homem pecava, ele iria apresentar diante de Deus um sacrifício para apaziguar a ira de Deus. Agora imagina quantos animais tiveram que morrer para que o homem pudesse diante de Deus ser apaziguado temporariamente a sua ira. Mas aí a promessa no plano salvífico, desde a fundação do mundo, já estava falada. Ele viria para ser aquele que traria não somente momentaneamente, que ele não apenas apaziguaria momentaneamente a ira de Deus, mas ele traria de uma vez por todas libertação ao homem. Esse que era puro, santo, sem mácula, ele traria novamente a satisfação, ou seja, ele satisfaria, não de forma momentânea, mas total, a ira de Deus. Sacrifício perfeito. Não mais era necessário sacrificar um animal, mas em Cristo Jesus agora nós seríamos libertos. Todo homem e mulher que se voltasse a Cristo Jesus teria os seus pecados perdoados. Olha que coisa linda, irmãos. E muitas pessoas ainda não conseguem entender esse detalhe, não conseguem perceber que somente recebemos perdão, somente realmente é apaziguado a ira de Deus sobre nós, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o Calvário, quando nós olhamos para a mensagem da cruz, recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, passamos agora por um processo de regeneração, agora nós somos dele, nós temos comunhão com Ele, intimidade com Ele, perdoados são os nossos pecados, as algemas que nos prendiam são quebradas,
Nós não estamos mais sobre o jugo do pecado sobre nós. O ser humano não consegue compreender esse detalhe. Há um jugo do pecado que está sobre ele. Ele precisa, em Cristo Jesus, ser liberto. Entenda isso. Cristo na cruz do Calvário já quebrou esse jugo. Só que tem muitas pessoas ainda vivendo este jugo. Por quê? Porque ainda não reconheceram o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço para nos libertar. Ele já nos libertou. Entenda, Ele já nos libertou. Só que muitos ainda vivem com a algema nas mãos. A Bíblia vai nos ensinar: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O evangelho que pregamos, o evangelho que anunciamos, este evangelho que liberta, esse evangelho que transforma, não é o evangelho que traz mais peso sobre a vida do homem e da mulher. As pessoas aí fora vivem uma vida pesada, vivem realmente uma vida onde há correntes na mão que o prendem. Por quê? Porque ainda não olharam para o libertador, porque ainda não olharam para aquele que um dia já padeceu na cruz por ela, que trouxe liberdade a ela. Muitas pessoas preferem viver ainda no cativeiro, muitas pessoas ainda preferem viver sob o jugo do pecado. Mas aí nós vemos o plano da salvação, o plano da redenção, a qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo proporcionaram ao ser humano para trazer liberdade. E aqui o Espírito Santo, em toda a essência, atuando hoje sobre a minha vida e a sua vida, para que eu e você pudéssemos hoje falar: eu sou liberto em Cristo, eu conheci a verdade, eu vivo a verdade, não há mais um jugo que me prende. O ser humano pode ainda receber a influência do mal, ele pode ser influenciado, mas não há o jugo do pecado sobre ele, uma vez que ele é liberto em Cristo Jesus. Ele reconhece a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, quebrado é esse jugo. Então não precisa-se mais voltar para trás. Precisamos manter o nosso foco, a nossa direção naquele que é nosso libertador, naquele que é nosso Senhor. Na antiga aliança, há uma diferença do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. Por que o autor coloca isso? Quando nós aprendemos a respeito no Antigo Testamento, a respeito da promessa messiânica, todo o envolvimento que o Espírito Santo ali tem também, irmãos, há uma coisa que nós precisamos aqui aprender. Quando nós voltamos lá para o Jardim do Éden, quando nós falamos da atuação do plano salvífico sobre a vida do homem, a primeira coisa no Jardim do Éden que nós aprendemos quando o homem peca, quando o homem erra contra Deus, a primeira coisa que Deus fez foi não permitir mais que o homem participasse da árvore da vida. Primeira coisa que Deus fez, não permitiu mais que o homem participasse da árvore da vida. E uma coisa interessante é que o homem, assim que ele peca, Deus faz algo lindo aqui. Ele mata um animal, derrama o sangue deste animal, e quando nós falamos de sangue, nós falamos de redenção. Nós falamos de redenção. E deste animal Deus tira a pele e ele cobre a nudez do homem e da mulher. Você tem ali o sangue que representa a redenção do homem, e ao mesmo tempo você tem a veste. O que é a veste? É o resultado. Quando nós falamos de veste, minha amiga, nós estamos falando do resultado da redenção. O sangue significa redenção, a veste é o resultado. Então, quando nós trazemos no plano salvífico da redenção do homem, nós estamos dizendo:
Quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, é o sangue derramado, é aquele que nos trouxe redenção. E qual foi o resultado dessa redenção? A nossa salvação. O que é isso? É o fruto gerado. É o fruto gerado. O resultado é o fruto gerado. Escute isso, é muito importante que você entenda. O resultado é o fruto gerado. Cristo, quando na cruz do Calvário, Ele derrama todo o seu sangue pelos meus pecados e pelos seus, ali é gerado um fruto. Que fruto é esse? A minha e a tua salvação. O resultado da redenção foi gerado. Eu e você agora, diante de Deus, nos tornamos justos. Dá para você entender isso? Eu e você diante de Deus nos tornamos justos. Existia uma cédula do pecado. É uma cédula do pecado que estava marcada sobre a minha vida e sobre a sua vida, dizendo assim para você e para mim: você é pecador. O resultado do seu pecado é a morte. O teu salário é a morte. Mas quando o sangue de Cristo é derramado e vertido na cruz do Calvário, a Bíblia vai nos ensinar que essa cédula foi rasgada. Nós agora fomos banhados pelo sangue carmesim de Cristo Jesus. Quando nós fomos banhados pelo sangue carmesim de Cristo Jesus, Cristo, por intermédio dele agora, quando Deus olhou para a minha vida e para a tua vida, Ele não enxergou mais agora as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões, os nossos pecados, mas Ele enxergou agora o sangue de Cristo, o sangue do seu Filho, o Redentor. E este sangue gerou em minha vida e em sua vida um fruto: salvação. Olha que coisa linda! Foi gerado este fruto chamado salvação. E muitas pessoas não conseguem ainda compreender a redenção que tivemos por Cristo na cruz do Calvário, que gerou este fruto. Algumas pessoas têm mastigado esse fruto e têm jogado fora, não têm se alimentado. Algumas pessoas nem sequer têm apanhado na árvore este fruto. Isso aqui é profundo. Algumas pessoas não têm nem colhido na árvore este fruto. Passam por esta árvore, você está compreendendo o que eu estou dizendo, né? Passam por esta árvore, olha para o fruto e passa de largo. A árvore tem fruto, olham para ela, vê ela até pendurada ali. Aí alguns até chegam a dizer assim, ó, olha para o fruto e diz assim: está pregado na cruz. Apenas falam. E alguns, se você ainda conversar um pouquinho mais, vão dizer: não, eu creio que ele morreu ali na cruz, pendurado. Irmão, a redenção gerou esse fruto. Este fruto veio à minha vida e à sua vida para nos alimentarmos dele. Sabe o que é esse alimento? É aceitarmos, receber este fruto, se alimentarmos com ele, termos intimidade com ele, comunhão com ele, vivermos todos os dias com ele, porque este foi o presente de Deus para a minha vida e para a tua. O que o Espírito Santo fez ali ao gerar Cristo Jesus no ventre de Maria, proporcionou à minha vida e à tua vida um resgate, uma salvação, a aproximação de Deus novamente, que estava corrompida por causa do pecado. O pecado trouxe o distanciamento, mas o Espírito Santo trouxe a aproximação por Cristo Jesus a Deus, da minha vida e da tua. E a Bíblia vai nos ensinar que ali no Jardim do Éden, Deus faz uma outra coisa linda que eu quero aqui mencionar também na aula de hoje. Além de proibir, Ele vestiu o homem e a mulher, proibiram de participar da árvore da vida,
expulsaram ele do jardim do Éden. Quando nós falamos participar da árvore da vida, tem um ensino lindo aqui. A árvore da vida, quando o homem peca, Deus não deixa mais o homem participar da árvore da vida. Por quê? Porque o homem no pecado, se tivesse participado da árvore da vida, não teria mais direito à salvação. E a Bíblia vai nos ensinar que Deus veio ao mundo, Jesus veio ao mundo para salvar todas, escute isso que eu vou dizer, Jesus veio ao mundo para salvar todas as pessoas. Isso significa que Jesus veio para dar a oportunidade a todo ser humano. A Bíblia não vai dizer que todos serão salvos, mas Cristo padeceu na cruz do Calvário para salvar a todas as pessoas, incluindo Adão e Eva. Se Adão e Eva tivessem participado da árvore da vida, eles estavam numa condenação eterna, não teriam mais direito à salvação. Mas por amor, Deus não permitiu mais que Adão e Eva participassem da árvore da vida. Para quê? Para que eles também pudessem experimentar da promessa da salvação. Por quê? Porque o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário é chamado atemporal. Você não vai encontrar na Bíblia essa palavra não, tá? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi atemporal. O que é atemporal? Passado, presente, futuro. O resgate de Cristo, ele foi lá no início de tudo. Adão e Eva, passou por todo o Antigo Testamento, os patriarcas. A salvação era imputada no Antigo Testamento por crer em Deus, por acreditar nas promessas, mas também por intermédio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. No Novo Testamento, no tempo presente que aqui estamos, nos que ainda irão nascer, se Jesus não voltar até lá, todos terão direito à salvação. Por quê? Pelo plano salvífico da salvação, que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí nós aprendemos que na antiga aliança há uma diferença da atuação do Espírito Santo. Por quê? Porque na antiga aliança a Bíblia vai nos ensinar que a ação do Espírito Santo, ela era de forma chamada esporádica. Tá? De que forma esporádica? Também você não vai encontrar isso desse jeito que eu estou falando não, entenda. Isso é o contexto bíblico que vai nos ensinar. Tá? Era de forma esporádica. Como assim? O Espírito Santo vinha, realizava a sua obra e voltava. Aí você vai ver reis, profetas, juízes cheios do Espírito Santo. Para quê? Para que Deus pudesse realizar as suas obras através destes homens. De forma esporádica, o Espírito Santo habitava a vida destes homens e depois voltava para o Pai. Então a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. A atuação, ela tinha um significado, uma maneira diferente. Era para capacitar para uma ação, para uma obra. Ele capacitava pessoas para uma obra específica. Ele dava habilidades de liderança. Então era necessário habilidade de liderança. Deus enviava o Espírito Santo. Ele capacitava aquele homem ou aquela mulher, fazia aquela obra e depois voltava. Liderança política, o Espírito Santo habitava, realizava. Então sempre que necessário, de forma esporádica, o Espírito Santo vinha, realizava a sua obra e voltava ao Pai. Por quê? Porque a promessa do Espírito Santo ainda estava para vir lá no Novo Testamento. Somente depois que Cristo haveria de ser assunto ao céu, aí o Espírito Santo viria mesmo, na sua essência, como nós vamos estar aprendendo nesse trimestre. Então ele dava habilidades, ele dava aptidão, inclusive aptidão artística. Deus capacitava de tal forma na construção do templo, na construção do tabernáculo. Irmão, pela mente humana sozinho, quando você começa a ler ali sobre a construção do tabernáculo, os mínimos detalhes,
às vezes nós passamos desapercebido. Nós fizemos alguma peça já aqui referente a isso, os irmãos lembram disso, né? Teatro que nós fizemos com as crianças. E ali, irmãos, tem os detalhes: a pia de bronze, o candelabro, o incensário, o altar, o Santo dos Santos, cada um com seus detalhes e significado. As cortinas de dentro eram uma maneira, azul de púrpura, e isso e aquilo, e tem os querubins desenhados ali no lugar Santo dos Santos. Do lado de fora era couro. Então tinha ali os seus detalhes. Por quê? Existia um significado, e Deus capacitou homens para fazer esses pequenos detalhes. Ele dava aptidão, Ele proporcionava sabedoria, entendimento, capacidade para realizar a sua obra. E a atuação mais constante que você vai ver do Espírito Santo era sobre os três que eu falei: reis, juízes, os profetas. Isso é no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. A promessa do Consolador, a vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá a vós. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir, não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. É interessante quando nós vamos, abra sua Bíblia comigo aí, vamos lá para o livro de João novamente, para fazer algumas leituras aqui, lá em João 14. Então Jesus ele vai deixar claro aos seus discípulos que antes que o Espírito Santo viesse à terra, ele precisava subir, ok? Aí João 14, 2 vai dizer, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus, ele disse que ele iria preparar lugar para mim e para você. Interessante, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos aprender que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, apesar de trabalhar em conjunto, apesar de trabalhar em harmonia, cada uma das pessoas da Trindade tem o seu papel. Cada uma das três pessoas da Trindade tem seu papel. E a Bíblia em si vai nos ensinar também que em cada determinado momento da história, nós vemos de forma mais atuante uma das pessoas da Trindade. Não é isso? Quando nós pegamos o Antigo Testamento, a atuação dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós vemos com mais incidência a atuação do Deus Pai. Não é isso que nós vemos no Antigo Testamento? A atuação do Deus Pai. Por quê? O Deus Filho estava escondido do Deus Pai no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a promessa do Messias, agora a plenitude dos tempos, o Messias vem. Nós vemos mais a atuação de quem no contexto? Do Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. Mas o Deus Pai e o Deus Espírito Santo também estavam ali presentes, mas a atuação mais eminente era o Deus Filho. Quando Deus Filho é assunto ao céu, nós vamos ver neste momento a atuação mais veemente de quem? Do Deus Espírito Santo. Ou seja, em nenhum momento da história a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que Deus deixou o homem só. Mas sempre em algum momento da história houve uma atuação mais veemente de uma das pessoas da Trindade. Apesar de todos estarem trabalhando em conjunto, em harmonia, em cada momento da história nós vemos a atuação proeminente de uma das pessoas da Trindade. Ok? Quando nós falamos sobre a promessa,
Nós vemos que Jesus está aqui dizendo em João 14:2 que Ele vai preparar lugar. Quando Ele disse que Ele vai preparar lugar, a morada para a minha vida e para a tua, entenda algo lindo aqui. Havia um questionamento na mentalidade dos discípulos, e o contexto vai nos ensinar a respeito disso mesmo, que os discípulos estavam mais preocupados com as coisas futuras sem Jesus ali do que realmente o que Jesus estava dizendo. Lê todo o contexto que você vai entender isso. Aqui Jesus começa a dizer, vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar, vou fazer uma outra leitura aqui na frente. Eles estavam mais preocupados com as coisas futuras sem a presença de Jesus do que propriamente aonde Jesus estava indo. Por quê? Porque os discípulos ainda não estavam compreendendo de forma intensa o que Jesus estava lhe dizendo. Mas ele falou, vou preparar lugar para vocês. Aí 14:12 ele vai dizer assim, acompanhe comigo aí. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aí nós começamos a entender algo aqui. Qual que é uma das responsabilidades do Espírito Santo sobre nós? Qual é uma das responsabilidades do Espírito Santo? Capacitar o homem. Uma das ações e atuação do Espírito Santo sobre a vida do homem e da mulher é capacitá-lo. Nós muitas vezes ficamos presos que a atuação do Espírito Santo na vida do homem é fazer com que ele fale em línguas estranhas. Irmão, tira isso da cabeça, irmão. Falar línguas estranhas nada mais é do que um dom espiritual. Mas a atuação do Espírito Santo na vida do homem e da mulher não é somente fazer com que o homem fale línguas estranhas, porque qual é o propósito disso? Mas um dos propósitos do Espírito Santo é capacitar a vida do homem. Quando Cristo está a ensinar os seus discípulos que Ele vai para o céu, preparar lugar para eles, e Ele vai dizer aqui no versículo 14:12, preste atenção, vocês farão obras maiores do que eu. De que maneira os discípulos conseguiriam fazer obras maiores do que Cristo? De que maneira eles conseguiriam fazer? De que maneira eles conseguiriam fazer obras maiores? Somente por intermédio do Espírito Santo. Somente por intermédio do Espírito Santo. Isso chama dependência. Há algum mistério aqui, algo lindo que nós temos que aprender também. Quando Jesus ele se fez carne, a Bíblia vai nos ensinar que Ele deixou toda a sua glória. Jesus não deixou de ser Deus, entenda isso. Jesus não deixou de ser Deus. Só que na terra, Jesus, entenda isso, Ele tinha como homem, Ele tinha uma dependência do Espírito Santo para realizar as suas obras. Isso não diminui Jesus em nada, irmãos. Quando eu compreendi esse negócio aqui também, abriu-se meus olhos. Por quê? Porque tudo que Cristo fez na terra, como homem, Ele fez por intermédio do Espírito Santo. Por quê? Alguém tem coragem de perguntar por quê? Obrigado. Por que Jesus fez como homem? Porque quem morreu na cruz do Calvário, quem foi? Jesus, homem. Deus não morre, irmão. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus, homem. Entenda algo: para que a ira de Deus pudesse ser satisfeita, um inocente precisava morrer. Ninguém estava à altura, somente o Filho, somente Cristo Jesus, um sacrifício vivo e agradável a Deus. Esse sacrifício vivo e agradável a Deus, Jesus se fez
homem puro, sem mácula, sem pecado. Por quê? Porque escute isso, quando o adversário, quando Satanás, ele estivesse olhando para a cruz, quem estava morrendo lá? Quem estava morrendo na cruz? Jesus. É o Filho de Deus? É o Filho de Deus. Mas é Jesus homem que se fez carne como eu e você. Por quê? Porque quando Jesus se fez carne como eu e você, Ele passou pelas mesmas dificuldades que eu e você, pelos mesmos sofrimentos que eu e você. Teve sede, teve fome, teve frio, chorou, se alegrou, riu, teve compaixão. Jesus nos conhece perfeitamente, por isso Ele é o nosso advogado, por isso Ele é o único que intercede por nós a Deus. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, vê os nossos erros, vê as nossas falhas, vê as nossas transgressões, mas nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a cruz, vemos Ele, pedimos perdão a Cristo, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, reconhecemos que somos miseráveis, pecadores. Cristo olha para Deus e diz assim: Pai, perdoa, Pai, eu já passei pelas mesmas coisas, tive fome, tive sede, eu senti na pele. Pai, perdoa. Ele é o nosso intercessor, porque por intermédio de Cristo Jesus, Deus, por intermédio de Cristo Jesus, Deus pôde sentir na pele, Deus pôde sentir na pele o que eu e você sentimos. Aí algumas pessoas viram para nós ainda e dizem assim: mas Deus não está nem aí com a minha vida não, Ele nem sabe o que eu estou passando, Ele nem conhece a minha dificuldade, Ele nem sabe o que é dor. Em Cristo Jesus, Deus também sentiu a minha dor e a tua. Ele está muito além do meu sofrimento. Em Cristo Jesus, Deus pôde sentir a dor do Filho na cruz. Capacitá-los para fazer obras maiores. Por intermédio do Espírito Santo, eles seriam capacitados para fazer obras ainda maiores que Cristo fez. Eu preciso subir ao Pai para que Ele possa descer. E quando, Jesus está dizendo assim, e quando Ele descer, obras maiores do que eu, vocês vão realizar, porque Ele vai capacitá-los. Ele vai encher vocês de tal maneira, com uma essência tão grande, com um poder tão grande, que em mim vocês realizarão obras ainda maiores. Olha o 20 que ele diz, 14 e 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha o outro mistério aqui. Jesus dizendo aos discípulos: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus dizendo a ele: eu vos darei maior conhecimento. De que maneira Deus vai nos dar maior conhecimento? Por intermédio do Espírito Santo. Por intermédio do Espírito Santo, aquele que vai nos ensinar, aquele que vai nos capacitar, para que eu e você possamos ter maior conhecimento, intimidade e comunhão com Deus. Olha a atuação do Espírito Santo. Versículo 22, ele vai continuar dizendo: disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Olha que Judas, não Iscariote, estava perguntando: mas da onde vem? Está perguntando assim: mas esse Espírito da onde vem? Que há de se manifestar em nós e não no mundo.
Olha que mistério que ele está dizendo aqui, irmãos. Jesus estava dizendo assim, ó, eu vou chegar mais perto de vocês no Espírito. Sabe o que é isso? É a presença dele dentro de nós. Jesus estava dizendo, eu vou estar ainda mais perto de vocês, porque eu não vou estar apenas andando com o pastor Milton, junto com vocês, mas eu vou estar andando em vocês, dentro de vocês, por intermédio do Espírito. Olha a atuação. Aí nós vemos aqui essa promessa do Consolador, irmãos, ela concretizada, essa doce presença dele concretizada lá no dia do Pentecoste, na descida do Espírito Santo, aonde encheu todos aqueles 120 irmãos ali, ó. E aí a Bíblia vai nos ensinar que aqueles 120 irmãos foram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas. Noutras línguas. Fala-se em outras línguas, ou nós costumamos falar assim, línguas estranhas. Essas outras línguas que eles falavam eram idiomas a qual eles não compreendiam. Mas aí tem outro mistério. Aos que estavam do lado de fora, visitando Jerusalém, devido à data festiva, todos os outros povos que estavam do lado de fora, cada um em sua própria língua, compreendiam o que aqueles 120 irmãos ali estavam falando. Por quê? Porque ouviam falar das maravilhas de Deus, porque Deus usava a boca de um para falar num idioma, a boca de outro para falar em outro idioma, a boca de outro para falar em outro idioma, e ali se iam falando as maravilhas de Deus, e aqueles que estavam do lado de fora, daqueles outros países, daquelas outras nações, de outras localidades, que falavam aqueles idiomas que o Espírito Santo estava concedendo, aqueles 120 irmãos, conseguiram ouvir a respeito de Deus. Que coisa maravilhosa a atuação do Espírito Santo, irmãos. Ele usou uma data festiva do povo judeu para proclamar o Evangelho. E aí, esse dom espiritual chamado falar em línguas, ok? Porque nós falamos aqui que há uma diferenciação. Todos nós que um dia recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós temos o Espírito Santo em nós. Temos já o Espírito Santo em nós. Ser batizado no Espírito, e uma das evidências é falar em outras línguas, é um dom espiritual. Amém? Assim como os demais dons que a Bíblia vai nos ensinar também. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Tem um significado bonito da palavra consolador aqui no grego, que é paracleto. A palavra paracleto significa andar ao lado. Então, o consolador é aquele que anda ao lado, é aquele que está te ajudando, né? Quando tem uma pessoa aí que está com dificuldade para caminhar, né? Ou você tem um andador que anda ao lado, ou você tem alguém para escorar, não tem? Aquele que está andando ao lado para ajudar, não é isso? O consolador é aquele que anda ao lado. Ele é o ajudador, ele é o consolador, ele é aquele que ensina. João 14, 26, ainda na passagem que nós estamos lendo, 14, 26 vai dizer assim, ó: mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ó, ele é o ensinador. Aí o próprio Cristo vai dizer assim, ó: tem coisas que eu nem vos falo agora porque vocês não vão compreender. Por que Jesus falou isso aos discípulos? Porque eles só compreenderiam com o auxílio do Espírito Santo.
quando Cristo estivesse neles, por intermédio do Espírito Santo, eles passariam a compreender muitos mistérios. Assim somos eu e você também, irmãos. Quando nós ainda não reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, algumas coisas que a Bíblia vai nos ensinar parece para nós mistério, dificultoso de entendimento. Mas quando nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo passa a andar ao nosso lado, como nosso ajudador, como nosso ensinador. Aquela mesma leitura que você talvez fez há um outro tempo, para você agora passa a ser revelado. Por quê? Porque você está andando agora em intimidade. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que muitas coisas Jesus escondia aos que se achavam sábios, entendidos, e revelava aos pequeninos. Mas por que isso? Porque os pequeninos talvez eram aqueles, que queriam andar em propósito, queriam andar em comunhão. Mas os que se achavam sábios, os fariseus, os escribas, a ele Deus escondia, Cristo escondia os mistérios, porque eles estavam ali apenas para acusar a Cristo, e não para aprender, não para andar junto, não para se edificar. É assim que Deus faz conosco também. Quando nós passamos a ter maior intimidade com Ele, o Espírito Santo, Ele se torna nosso professor. É o nosso professor, é como uma escola. Nós estamos ali como professor aprendendo todos os dias. E o interessante é que o professor na escola, ele tem a função de nos ensinar. Ele tem a função de nos ensinar. O Espírito Santo também tem a função de nos ensinar, de nos capacitar todos os dias. Só que o professor deu o horário dele e vai embora. Bateu o sinal, o professor vai embora. Só um outro dia para você vê-lo. Agora este professor chamado Espírito Santo, ele está 24 horas comigo, com você, para nos ensinar, para trazer a lembrança, ou seja, trazer à mente aquilo que nós nos propusemos a aprender. Alguns acham que o Espírito Santo, nada contra, irmão, mas algumas pessoas acham que assim, a Bíblia você abre ela e o Espírito Santo te revela na hora o que está escrito na Bíblia. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não tem essa capacidade, porque ele tem essa capacidade. O Espírito Santo tem a capacidade de pegar um analfabeto e na hora ensiná-lo, se for pela vontade de Deus, ensiná-lo a ler a Bíblia. Eu creio nisso. Mas não é essa a função do Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar a minha vida e a sua vida e trazer-nos a lembrança aquilo que eu e você nos propusemos a querer aprender, a querer estudar. Ele não tem a responsabilidade de nos dar as coisas mastigadas, mas Ele tem sim a responsabilidade de nos fazer lembrar do que estudamos e colocar em nossos lábios palavras de Deus. Você talvez muitas vezes já não parou assim, estava ali ensinando, pregando, teve uma oportunidade, pegou o microfone, você começou a falar e de repente você começou a falar algo assim: peraí, Deus, eu não sabia isso, mas peraí, da onde que eu tirei isso? Da onde o Senhor tirou essa essência? O que é? É o Espírito Santo falando através de você nos seus lábios. Mas primeiro você se colocou a querer aprender, você se colocou a entender, e o Espírito Santo foi te capacitando, te capacitando, te capacitando, e agora Ele usa teus lábios para falar das maravilhas de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que Ele é o ajudador. 14:16, volta aí um pouquinho. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará. Olha, aqui vai mudar aqui um pouquinho. Ele não vai falar consolador, ele vai falar assim, outro consolador. Vai dizer assim, e Ele vos dará. Jesus, eu vou rogar ao Pai, eu vou rogar a Deus Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Vou rogar ao Pai para mandar um ajudador, o outro consolador, e ele vai ficar com vocês para sempre. A palavra outro consolador significa também do mesmo tipo. Escute isso.
Quando Jesus está dizendo assim, eu vou pedir ao Pai que mande outro Consolador, Jesus estava dizendo, eu vou pedir para o Pai que mande outro do mesmo tipo. O que Jesus estava dizendo? Semelhante a mim. O que o Espírito Santo é? Semelhante a Cristo. O que o Espírito Santo é? Semelhante a Deus. Jesus estava dizendo, eu vou pedir ao Pai que mande outro, da mesma natureza, da mesma essência, do mesmo poder, da mesma glória, da mesma autoridade. Era o que Jesus estava dizendo para os discípulos. Outro Consolador significa do mesmo tipo, semelhante. Então peraí, se ele é semelhante, ele é igual. Se ele é semelhante, do mesmo tipo, da mesma natureza, a única coisa que não podemos confundir é o que? São três pessoas distintas, que possuem a mesma natureza, a mesma essência, a mesma glória, o mesmo poder, a mesma autoridade, onipotência, onipresença, onisciência, os atributos chamados atributos incomunicáveis e também comunicáveis: amor, santidade, justiça. Os três possuem essa mesma essência, essa mesma natureza. Então Jesus estava dizendo, eu vou, mas não fica triste não, porque o Espírito Santo é semelhante a mim, é como eu, e ele vai andar com vocês para sempre, até a consumação dos séculos. O Antigo Testamento, então, nós aprendemos, irmãos, o Espírito Santo descia, realizava a obra e deixava. Aí Cristo vai ensinar para nós assim, Novo Testamento, o Espírito Santo, ele desce e ele permanece para sempre. Que glória, irmãos! É Cristo em nós, é Jesus em nós, é Deus em nós. Ele veio para ficar para sempre comigo, com você. Como eu disse na aula passada, Ele é o nosso passaporte para encontro de Cristo. Ele é o nosso selo. Falei na aula passada, não entristeceis o Espírito Santo. A Bíblia ensinando eu e você. Por que não entristeceis o Espírito Santo? Por que não deixar o Espírito Santo triste? Ele é uma pessoa, então tem sentimento. Porque Ele é o meu e o teu passaporte, que nos levará de encontro a Cristo naquele grandioso dia. Você perdeu o passaporte, irmãos, você não vai dar para pegar trem, não vai dar para pegar Uber, não vai dar para pegar táxi, não vai dar para pegar avião, você não vai conseguir pegar nada. O único passaporte se chama Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo vai ensinar eu e você, né? Cristo vai nos ensinar a respeito dele. Quando tiver aqueles momentos de amargura, de tristeza, de solidão, essas horas de amargura, o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. A Bíblia vai nos ensinar que ele vai ser o nosso Consolador. Às vezes há momentos, há horas e momentos que nós ficamos sem direção, nós não sabemos o caminho a qual tomar, se é para a esquerda, se é para a direita, há alguma coisa que nós precisamos tomar uma decisão. A Bíblia vai nos ensinar que nessas horas de indecisão, o Espírito Santo, ele vai ser nossa direção, ele vai ser nosso consolo. A Bíblia vai nos ensinar que ele vai ser a nossa direção. Nos momentos mais cruciais que eu e você necessitarmos, mais difíceis que eu e você necessitarmos, o Espírito Santo nos dará poder, autoridade, capacitação para passar por todos esses momentos. É a atuação do Espírito Santo
do Espírito Santo no plano salvífico da redenção do homem e da mulher, não só no plano salvífico, mas na edificação. Jesus não se preocupou, Deus não se preocupou apenas no plano salvífico. Perfeito, cumpriu-se o plano salvífico, estamos no processo, só que também na edificação, na sustentação, da mesma maneira que Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, formou todas as coisas, lá no livro de Gênesis vai nos ensinar, e no sétimo dia descansou. Ele, quando a Bíblia diz descansou, irmão, como existe alguma outra igreja que vai ensinar aí, né? Jesus não sentou na rede e ficou lá assim não, ó. Não pode trabalhar nesse dia. Não, irmãos, a Bíblia nos ensina que o descansar de Deus é que Ele deixou de criar, mas a mesma Bíblia vai nos ensinar que Ele deixou de criar, mas Ele dá continuidade na subsistência daquilo que Ele criou, ou seja, Ele dá sustentação na obra criada. Deixou de criar, mas agora Ele mantém a obra criada. O Espírito Santo no plano salvífico, responsável pela minha e a tua salvação, mas além disso, a nossa edificação. Eu falei na aula passada, Cristo Jesus padeceu na cruz por mim e por você para nos salvar, mas o primeiro contato que nós temos é com a pessoa do Espírito Santo. O primeiro contato que eu e você temos é com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele reprova e convence o mundo, para nós finalizarmos. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós dizemos assim: o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que será que significa isso, irmão? Veja que o ministério principal do Espírito Santo é levar o pecador a Cristo. O ministério principal dele é esse, é levar o pecador a Cristo, para que diante de Cristo nós reconhecemos que nós somos miseráveis, pecadores, reconhecemos a santidade de Cristo, o seu senhorio, a sua glória, o seu poder, e nós arrependemos das nossas falhas, das nossas transgressões, dos nossos pecados, e por intermédio de Cristo sejamos salvos. Esse é o papel fundamental e principal no ministério do Espírito Santo em nós. Ok? Aí nós temos a Bíblia dizendo: o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Aí João 16:9 vai escrever assim, ó: do pecado, porque não creem em mim. Vou ler a partir do 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque não crê em mim. O pior e o maior pecado do mundo é não ter fé em Cristo Jesus. É o pior pecado do mundo. Se você parar para pensar, o pior pecado do mundo é não ter fé em Cristo Jesus. Eu achei que o maior pecado era aquele que mata, aquele que rouba, aquele que faz isso. Já visto, irmãos, que aquele que tem fé verdadeiramente em Cristo não faz tais coisas. Então o maior pecado da humanidade se chama não ter fé na pessoa de Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo ele é o agente. Como assim agente? Ele é o agente que promove a aproximação do pecador a Deus. O Espírito Santo é esse agente que aproxima o pecador de Deus, tá? É o primeiro contato que nós temos, irmãos, entre o homem e Deus, é por intermédio do Espírito Santo, através da pessoa de Cristo Jesus. Então ele é o primeiro contato que nós temos. Aí a Bíblia vai falar assim, que a função dele é convencer, ser persuasivo. O Espírito
Aí é uma coisa interessante. Nós achamos que quando nós evangelizamos, escuta isso, vou entregar folheto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós já achamos que quando nós evangelizamos, que nós vamos convencer alguém. Irmão, eu e você não temos capacidade de convencer ninguém. A Bíblia que vai ensinar isso, porque a Bíblia jamais vai estar escrito assim, o homem convence o homem. Está escrito isso? Não. A Bíblia está escrito que quem convence o homem é o Espírito Santo. Eu e você somos apenas ferramentas. Somos apenas ferramentas para que o Espírito Santo em nós nos capacite para falar das maravilhas de Deus, e por intermédio do Espírito Santo, o homem é convencido da sua miserável situação de pecador. Quem convence, e quem é o papel de convencer, se acabe ao Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós temos que falar do amor de Deus para os nossos amigos, parentes, vizinhos, amigos de escola, de trabalho, de faculdade. Temos que falar, mas escute, a nossa cabe falar, mas nós não podemos ser chatos, irmãos, porque quem trabalha é o Espírito Santo. A Bíblia vai nos ensinar que Paulo plantou, como é que a Bíblia diz? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi quem? O Espírito Santo. É função dele convencer o homem. A minha é abrir a boca e deixar que ele use, mas quem convence é ele. Porque se eu usar de palavras persuasivas para tentar convencer alguém, a fé da pessoa vai ser baseada no que eu estou dizendo, com as minhas palavras persuasivas. Mas quando eu deixo o Espírito Santo falar por mim, a fé da pessoa vai ser baseada naquilo que está pautado na palavra. O Espírito Santo convence, e ao convencer, ele faz com que o homem se torne consciente. Algumas pessoas dizem assim: mas não é possível, o cara rouba, o cara mata, o cara prostitui, o cara faz isso, faz aquilo, será que ele não tem consciência do que ele está fazendo? Eu vou dizer para você uma coisa: o homem no pecado muitas vezes não tem consciência das atitudes que ele está tomando. Tá bem, irmão Franciel? O homem no pecado, longe de Deus, não tem consciência do que ele está fazendo. Se não for por intermédio do Espírito Santo abrir os seus olhos, trazer a consciência, o homem não consegue enxergar que ele está no lamaçal de pecado. É ou não é? Por isso Cristo vai dizer aqui na palavra, e o Consolador virá, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. As pessoas, Jesus está dizendo, quando eu for e o Consolador vier e começar a habitar, for derramado, as pessoas vão começar a ter consciência do pecado. A sua consciência vai se abrir para o seu estado de miséria que se encontra. Aí ele vai dizer no 16:10: convencerá o mundo da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça. Mas por que justiça? Porque nós aprendemos que a justiça de Deus foi manifestada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Como assim? Quando nós falamos de justiça, há se entender que as pessoas que estão no mundo não conhecem a justiça de Deus, não conhecem essa passagem a qual a Bíblia vai nos ensinar que o Espírito Santo convencerá o homem da justiça. Por quê?
Porque quando você está no mundo, você verdadeiramente não reconheceu o sacrifício de carne de Cristo na cruz do Calvário. Então você não compreende que a justiça de Deus foi saciada. Mas aquele que recebe o Espírito Santo, ele passa a entender, porque o Espírito Santo convence o homem que a justiça de Deus foi apaziguada por intermédio de Cristo Jesus no Calvário. Por quê? Porque a partir desse momento você reconhece que Jesus se fez homem, que morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está assentado à destra de Deus Pai. O Cordeiro perfeito e imaculado, sem mácula, ressuscitou. Justiça de Deus foi satisfeita. Só conhece a justiça de Deus quem reconhece o sacrifício de carne de Cristo na cruz do Calvário. E só conhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário quem um dia o Espírito Santo convenceu. Irmão, para que eu chegue lá, primeiro eu preciso que o Espírito Santo me convença disso. Jesus provou para mim e para você, por intermédio do Espírito Santo, que Ele é justo, irmão. Porque somente um justo, irmão Franciel, poderia padecer na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus. Versículo 11, para nós estarmos finalizando. O Espírito Santo vai convencer o homem, o mundo do juízo. Vamos lá, o juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando nós falamos de juízo aqui, estamos falando do juízo vindouro. Vamos entender isso aqui. Por que a Bíblia vai ensinar para nós que convence o homem do juízo? Entenda, irmãos, quando Cristo ele padece na cruz do Calvário, ali uma sentença. Tem duas coisas ali. Ali está falando da vitória de Cristo. Ali está falando da vitória da igreja. Ali está falando da minha vitória e da sua vitória. Mas ao mesmo tempo está falando da sentença e da condenação de Satanás. Ali Satanás ele foi assim, sentenciado. Na verdade ele foi sentenciado bem antes. Mas ali é o marco, irmãos. A vitória de Cristo na cruz, ela prova a sentença de Satanás, a condenação de Satanás, mas também prova o juízo vindouro que virá sobre Satanás, sobre os seus anjos e também sobre todos aqueles que não crer no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. A mesma sentença para esses que não creem em Cristo será a mesma sentença que foi dada a Satanás, longe de Deus. Uma vida eterna sem Deus. Nos convence do juízo, irmão. O juízo promove em mim e você uma consciência de que Jesus venceu na cruz do Calvário. Satanás está condenado, os seus anjos estão condenados ao lago de fogo e enxofre. Mas Jesus ele ama todos, Ele quer que todos sejam salvos, todos sejam libertos. Mas a mesma Bíblia vai dizer a mim e a você, que eu e você precisamos buscar, nós precisamos se aproximar, precisamos crer, acreditar e estar com Ele, para que sobre nós não recaia o mesmo juízo. O Espírito Santo, ele vai convencer nós do pecado, da justiça e do juízo. Quem não recebeu o Espírito Santo ainda não compreendeu esses três tópicos aqui. Ainda não compreendeu que está no pecado, sobre o jugo de Satanás, ainda não compreendeu que a justiça de Deus
ela foi manifestada por intermédio de Cristo na cruz do Calvário, e ainda também não conseguiu compreender que o juízo virá sobre todos aqueles que não voltarem os seus olhos para a mensagem da cruz e não receberem essa mensagem. Atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Precisamos aprender a viver na dependência do Espírito. Todos nós precisamos depender e viver na presença do Santo Espírito, para que a nossa vida seja direcionada, possa ser encaminhada, para que vá bem a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, a nossa casa, para que possamos prosperar sobre essa terra. Precisamos viver na dependência do Espírito Santo, ou seja, ter a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós, todos os dias, como aquele que anda ao nosso lado, entendendo que Ele é semelhante a Cristo, que Ele é semelhante a Deus, que a essência que carregamos em nós, a pessoa do Espírito Santo que há nas nossas vidas, tem ciúme de nós, ama-nos de uma forma incondicional, que não quer nos ver perdido para o mundo. Que nessa aula nós possamos ter aprendido um pouco mais sobre essa atuação maravilhosa deste que está conosco todos os dias. Não tem nos abandonado, mas muitas vezes, muitos de nós temos esquecido de quem está ao nosso lado. Às vezes nós olhamos para o céu, pedimos socorro a Deus, e a Bíblia nos ensina a pedir socorro a Ele, pedimos socorro a Cristo, mas esquecemos que o ajudador está em você, está pertinho de você. Achamos que estamos tão distante de Deus, olhando para cima, achamos que estamos tão distante de Deus, e ao mesmo tempo Ele está tão perto de nós. Que possamos ter em nós essa consciência, irmãos, dessa participação no plano salvífico das nossas vidas, na edificação das nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo. Nossa próxima aula será a respeito do batismo no Espírito. Nós vamos entender o que é batismo no Espírito, irmão, dentro do chamado movimento pentecostal, que é a nossa matéria desse trimestre. O que é o batismo no Espírito? Qual que é a diferença do batismo no Espírito e com o Espírito? O que é ter o Espírito Santo em nós e ser batizado no Espírito? Te convido a estar nessa próxima aula conosco. Você que está nos assistindo também aí, assista a aula anterior. Propague essa palavra de Deus a corações que necessitam neste momento, para que possamos juntos a cada dia mais estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que dê um final de tarde abençoado a todos nós, em nome de Jesus.